Olá, alunos, tudo bem? Estamos mais uma vez em mais uma aula. Vamos dar continuidade ao estudo dos ácidos e bases, ok? Então, na aula passada, nós apresentamos, quais são os critérios para você identificar uma molécula quando ela é ácida, tá bom? Então, só uma revisãozinha básica é o seguinte. Segundo a teoria de Arrhenius, tudo bem? Conforme eu comentei com vocês na aula passada. E sobre a aula de hoje também segue a teoria de Arrhenius. Por quê, gente? Porque são três teorias e cada um segue um caminho diferente para provar que uma molécula é ácida e a outra molécula é base. Tudo bem? Então, nós vamos estudar segundo a teoria de Arrhenius. Tudo bem? Então, conforme Arrhenius, nós vimos que o ácido, a gente mostrava uma reação. E aquela reação, quando a gente dividia a molécula, a gente apresentava como um dos produtos um H+, certo? Um cátion H+, tudo bem? Então, qual que é a ideia agora? Qual é a dica que eu dou, tá? Para fazer mais ou menos... Essa dica vai ser boa, gente, porque você vai comparar agora, a partir dessa dica, qual a diferença entre um ácido, qual a diferença entre uma base. Tudo bem? Tá? Então, rapidamente lá na aula anterior, ácido, conforme Arrhenius, é aquela reação que sempre vai ter H+. Poxa, então pensa comigo, gente, se aquela reação libera H+, quer dizer que na molécula, na estrutura da molécula, todo ácido tem que ter um hidrogênio, certo? Por exemplo, HCl, certo? O ácido clorídrico, que é um hidrácido, porque não apresenta oxigênio na sua estrutura molecular, ok? Por exemplo, o ácido sulfúrico, o H2SO4 tem um oxigênio, então a gente chama isso de um oxiácido. Então veja, H2SO4 tem H, HCl tem H, o ácido nítrico, HNO, tudo tem H, ok? Hoje, na aula de hoje, nós vamos então continuar com essa ideia. Estudamos ácido, agora nós vamos estudar a base, tá? E nós vimos mesmo assim, alguns critérios de como dar o nome do ácido. E aí, lembra, quando tem oxigênio, tem a questão da quantidade de oxigênio, certo? Beleza, então que torna até um pouco mais trabalhoso de você entender. Na base, que é o assunto da aula de hoje, gente, é muito mais fácil. Não existe, por exemplo, essa ideia de hidrácidos e oxiácidos. Uma base tem oxigênio ou uma base não tem oxigênio. Não, tá? A base, ela é única, é daquela maneira que você identifica e a nomenclatura é muito direta, tá? Dar nome para as bases, ela é muito mais rápida do que os ácidos, que têm seus critérios lá, tudo bem? Então, vamos lá, gente, vamos para o nosso material, vamos dar uma vasculhada no material, como eu sempre faço com vocês, tá? Para fazer aquela revisão. Então, veja que na introdução da nossa aula, eu comento novamente, tá? Nós vamos nos basear segundo a teoria de Arrhenius, que para este momento, que para esta aula, ele diz o seguinte, que em uma solução aquosa, agora não libera mais H+, e sim agora vai liberar OH-, tá? Então, veja, vamos já fazer essa primeira anotação. Vamos anotar aqui. O ácido, qual que é a diferença do ácido? Bom, o ácido liberava o H+, cátion H+, lembra disso? Agora, para a base, gente, qual que é a diferença? Vai liberar OH-. Então, uma grande diferença que a gente já vê aqui, pessoal. O ácido libera um cátion. O que é um cátion? É uma carga positiva. Já a base libera um ânion, certo? Ânion, o que é ânion, professora? É uma carga negativa, tá? Então, toma cuidado agora, gente, que a base, ela é um OH-. Tudo bem? E aí, cuidado com hidrácidos e oxiácidos. Na verdade, neste momento, eu quero que você esqueça isso, tá bom? Como eu comecei fazendo uma pequena revisão, já falei sobre ácidos, agora aqui é outro assunto, tudo bem? Agora, vai liberar OH-. Pensa assim, tá? Como é o nome desse OH-? A gente chama esse OH- de hidroxilas, ok? Ou um ânion OH-, como está ali no material, tudo bem?
Então, agora a gente pode dizer assim que numa reação, quando a gente faz aquela quebra da molécula, ela mostra agora a presença de um OH-, tá? Eu vou dar um exemplo já pra gente introduzir. Por exemplo, a soda cáustica, tá? Quem é a soda cáustica, gente? É essa molécula aqui, ó. NaOH. Tá bom? Veja, ó. Presença de OH. Então, é uma base, tá? Acho que não dá pra ver, ó. Na. Então, o que que acontece, gente? Vamos dissociar essa molécula, né? Como eu falo ali. Vamos quebrar ela. Então, ó, vou quebrar bem aqui. Como é que fica essa reação de dissociação, tá? Vou fazer uma setinha. Quando eu quebro, libera o quê? Um Na mais um OH. Opa! Todo OH, que agora eu tô falando, eu tô trabalhando com base, todo OH é negativo. Então, com toda certeza, o sódio ou o Na, ele é positivo. Então, gente, numa dissociação, numa quebra da molécula, quebrou. O que que resolveu? Mesma coisa assim, ó, quebrei esta caneta. O que que gerou? Opa, gerou a tampa e gerou o corpo da caneta, certo? Imagina assim, tá? Então, o corpo seria o Na+, e a minha caneta, a minha tampa, desculpa, seria o OH-, tudo bem? Então, o que que eu fiz? Eu dissociei, eu quebrei esta caneta para mostrar as duas partes que foram resultantes dessa quebra, tudo bem? Então, vamos lá. Toda quebra, dissociação em uma substância básica ou uma base sempre vai resultar OH-. Agora, fica esperto que você vai focar em OH. OH. OH é como se fosse um carimbo para as bases, tá bem? Para uma solução básica. Tranquilo? Tá? Beleza. E aí, tem algumas características que são importantes, que são, assim, principais para qualquer base que a gente for trabalhar, tudo bem? São características, assim, marcantes, podemos dizer assim, tá? Então, tem várias, são várias características. Então, eu elenquei algumas, eu selecionei algumas por conta do nosso espaço, né, do material, não ficar muito extenso e tudo mais. Então, vamos lá. Quais são as características conforme o material que eu enviei para vocês? Sabor adstringente, já te explico o que é isso. Cáustico ou amargo. Um pH superior a 7. Conduz eletricidade em meio aquoso e em altas temperaturas desintegra-se, tá? O que é um sabor adstringente? Ou cáustico, que a gente fala. Essa ideia cáustica, ela é muito característica para as bases, tá? Por exemplo, gente, assim, ó, o exemplo clássico que se você for pegar ver outro vídeo, ou for pegar um livro, enfim. Imagina que você vai comer uma banana verde, sabe? Não é gostosa, dá aquela embargada, né? Ela não desce com facilidade. Aquele gosto de banana verde na boca é o que a gente chama de sabor adstringente. Isso é uma característica básica, tudo bem? Isso quer dizer sabor adstringente ou cáustico ou amargo, tudo bem? Quando a gente fala de pH, e também isso é uma das maneiras que a gente vai ver mais pra frente, tá? Eu digo que é onde a gente começa a trabalhar mais com cálculos, tudo bem? Veja que agora é só vocês estão vendo o quê? Identificando quem é o ácido base e a base e aprendendo a dar nome a eles, tudo bem? Vai chegar um momento, gente, que vai ser necessário você, por meio de cálculos, provar se esta substância é básica ou ácida, tudo bem? Então, o que acontece? Quando ele fala que pH superior a 7, então existe um cálculo de pH e pOH, certo? Então, ó, quando o pH é superior a 7, quer dizer que corresponde a características básicas, ok? É como se o 7, gente, fosse um cara do meio. Vamos fazer aqui um exemplo aqui. Vou tentar. Vou até rabiscar o meu apagador. Tá vendo que a prof fez isso aqui, ó? Eu tentei dividir, tudo bem? O meu lado direito do meu lado esquerdo. Imagina, gente, que o 7, aliás, eu vou até desenhar mesmo o número 7 aqui, tudo bem? Ó, 7. Então, você concorda aqui comigo que daqui pra cá são números menores ou inferiores a 7? E daqui pra cá vem o 8, 9, 10, 11 e assim vai. Ou seja, são números maiores que o 7.
Então, quando a gente entra nesse assunto, onde envolve um cálculo que a gente prova se uma molécula é ácida ou básica, a gente costuma dizer que o 7 é o cara neutro. Então, quem tiver abaixo de 7 é ácido, tudo bem? Quem tiver acima de 7 é básico. Então, quando a professora colocou ali um pH superior a 7, veja, acima de 7, aqui é o que, gente? Que é característica sempre de base. Tudo bem? Esta é a ideia, tá? Então, cálculos de pH e pOH, a gente sempre vai avaliar, ter como base esse número 7. Se é maior ou menor, e aí os cálculos nos dizem, tá? E aí então eles são grandes condutores de corrente elétrica em meio aquoso, certo? E também em altas temperaturas eles podem se desintegrar, podem quebrar, enfim. Tudo bem? Vamos continuar então. Classificação das bases, tá? Como é que embora ela seja um assunto rápido, gente, ainda tem algumas características e algumas classificações que são importantes, tá bem? Então vamos falar um pouquinho de cada um. Número de hidroxilas. Então, o que é uma hidroxila, gente? Isso aqui, ó, OH-, isso aqui é uma hidroxila. Tudo bem? Então, ó, esse OH não veio desta molécula? Sim. Isso aqui é uma base, MaOH, uma solda cáustica, ou como a gente costuma chamar, o hidróxido de sódio. Tudo bem? Então, pensa comigo, quantos OHs vocês estão vendo aqui? Eu vejo um, tá? Então, quando eu tenho uma hidroxila, veja ali, eu posso classificá-la como monobase. Se eu tiver duas, se eu tiver três, se eu tiver quatro, e aí, assim sucessivamente, você vai gerando a classificação conforme o número da sua hidroxila, tá? Então, se eu tenho uma hidroxila monobase, se eu tenho duas hidroxilas, nós temos uma de base, 3 tribases e 4 tetrabases. E assim daí. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, lá no outro lado do material, lá em cima, tem, ó, por exemplo, ó, hidróxido de cálcio, CaOH2, tá? Se você verificar, CaOH2, opa, duas hidroxilas. Se eu pedisse para você classificar, você diria assim, professora, ó, hidróxido de cálcio, já que é CaOH2, é uma de base. Tranquilo, gente? Assim que você classifica pelo número de hidroxilas, OH-. Grau de dissociação. Vamos ver o que quer dizer isso. O que é dissociar? O quanto o cara consegue se quebrar. Isso aqui que a professora fez é um exemplo de dissociação, quebra da molécula, certo? Para ver como é que o comportamento dela em solução aquosa. Imagina que isso aqui, gente, está representado dentro de uma solução aquosa. Pode ser água, professora? Pode. Tudo bem? Bom, vamos lá. Classificadas em bases fortes e bases fracas, tá? Então, é o seguinte. As bases fortes, certo? Nós podemos dizer o quê? Que ele tem um maior poder de dissociação. Já as bases fracas não são boas condutoras de eletricidade, tá? Então, pensa assim. Qual que é a diferença? As bases fortes, tá? Depois, acho que aqui também eu dou as classificações dos tipos de base, tá? Base forte. Base forte são aquelas que dá boa condutividade elétrica, tá? Então, tem base que não conduz, mas é muito fraquinha, então é desconsiderável. Então, com certeza, a gente chama esses que são mais fracos de bases fracas. Quem conduz, tem menos capacidade de conduzir corrente elétrica, nós classificamos como bases fracas. Quem tem a capacidade de conduzir alta corrente elétrica, nós chamamos de bases fortes. Tudo bem? Ok? Então, ó, vamos lá. A eletricidade para as bases fortes também, elas são... tem maior poder de dissociação. O que quer dizer isso? Está ali no texto também. Quer dizer que eles se dissociam, quebram com uma certa facilidade. Ou seja, eles podem se separar com mais facilidade numa solução aquosa. Poxa, então faz sentido. Se eles conseguem se separar com alta facilidade, porque tem maior dissociação, quer dizer que eles podem conduzir corrente elétrica, como se fosse uma cobrinha mesmo. Tudo bem? Então faz sentido isso.
Já para as bases fracas tem um comportamento ao contrário do que eu disse. Provavelmente não tem deve sofrer para poder se quebrar e ainda quando quebra não tem essa capacidade de conduzir corrente elétrica. Tudo bem, gente? Solubilidade em água, né? Então vamos lá. Quais são as bases que conseguem se dissolver em água e quais aquelas que realmente não conseguem se dissolver em água? Então, quais são as solúveis? São os metais alcalinos. Vamos lá, pessoal, isso nós já vimos lá em aulas anteriores, lá no começo do ano, né? Alcalino, lembra da tabela periódica, certo? Compostos iônicos, a professora mostrou certinho quem é a família dos alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição, tá? Qualquer dúvida, pega o teu material lá de ligações metálicas, vai ter essa classificação. Lembra que a professora colocou uma tabela periódica? Ou lá em compostos iônicos. Ou, professora, não lembrei, então me chama que eu te explico novamente, tá bom? Então, ele está dizendo assim, ó, que os metais alcalinos, eles são bastante solúveis em água. Quem são os metais alcalinos? Família 1A, tá? É aquela primeira coluna que começa com hidrogênio, logo em sequência já vem o sódio e assim vai indo. A nossa primeira coluna da nossa tabela periódica. O que está abaixo, aquela turma lá da coluna do hidrogênio, aquilo é a família 1A, ou a gente chama de metais alcalinos, tá? O que são insolúveis ou pouco solúveis, certo? São os alcalinos terrosos. Quem são eles? São os caras que estão ao lado da primeira coluna, ou seja, a família 2A, tá? Então, primeira coluna, que tem o hidrogênio, na sequência, ao ladinho, já tem a segunda coluna, ou a família 2A, ou os alcalinos terrosos, tá bom? Então, todos aqueles elementos ali da tabela, tá bem? Todos esses elementos da tabela, que fazem parte da família 2A, são pouco solúveis. Tranquilo? Vamos lá? E aí, a professora já entra nas regras de nomenclatura. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns pontos principais realmente sobre base pra gente conversar, tá bem? Lógico, gente, se estivéssemos em aula presencial, nós poderíamos demonstrar a característica de astringente, a professora poderia levar uma banana para você comer, para você entender, né? A gente podia fazer várias coisas assim, mais palpáveis para vocês entenderem e assim fica clara a diferença entre um ácido e base, tá bom? Então, por isso que o nosso material ele é assim compacto, mas fala o que você precisa e lógico, se tiver mais alguma dúvida, além disso, fala com a professora que eu te ajudo, tá bom? Bom, na sequência, gente, o que acontece? Eu já parto para as regras de nomenclatura. O que quer dizer isso, professora? Vamos aprender agora a dar nome para as bases, tá? E olha que super fácil, gente, tá? Não tem questão de número de hidrogênio, não tem hidráxido e oxigênio, não tem nada disso, é direto, tá? A regra é hidróxido mais o nome do elemento. Professora, quem são esses nomes do elemento, pessoal? Agora, tabela periódica na mão, tá? Principalmente lá, lembra, ó? Bases solúveis, opa, família 1A. Então, é interessante você ter uma tabela periódica do seu lado. As bases pouco solúveis, insolúveis ou pouco solúveis são da família 2A. Então, quando a professora fala sobre esse elemento, são esses elementos da tabela periódica, tá bom? Então, geralmente você tem lá o elemento e o teu nomezinho dele embaixo, né? Então, vamos lá. Por exemplo, lógico, tem algumas substâncias, por exemplo, como esse primeiro, ele é uma substância composta, você não vai encontrar ele desta maneira. Então, tá aí já umas dicas, tá? Exceções. Professora, quais são aqueles elementos que realmente não estão assim exatamente na tabela? O hidróxido de amônio, tá? Então, vamos falar dele primeiro. O hidróxido de amônio é o NH4OH, tá? Então, veja, ó, OH, NH4. Esta substância, o NH4, ficou meio apagado, mas acho que dá pra ver. O NH4, você não encontra o NH4 junto na tabela. Você vai encontrar lá um N, um hidrogênio, certo? Então, exceção, tá? Quando já uma substância pronta. Então, né, já tem até um nome já característico. Amônio, NH4, tá? Então, o nome dessa substância, amônio. Tudo que tem hidroxila é uma base, tem que começar, então, quem tem hidroxila, pensa comigo. Quem tem hidroxila vai ter hidróxido. Então, como é que é o nome desse cara? Hidróxido
de amônio. Professora, e o nome desse cara aqui que a senhora já colocou? Aí eu vou lá na tabela, vejo que o Na é o sódio, tá bem? Então, como é que fica o nome dele? Hidróxido de sódio, tá bem? E aí, vamos continuar, então, ali olhando o nosso exemplo, ó. Hidróxido de potássio. Potássio, gente, se você for ver, tá lá na família A, tá? É um K. Então, hidróxido KOH quer dizer que é um hidróxido de potássio. Mg, gente, é o magnésio. Então, Mg com OH2, certo? É o hidróxido de magnésio. Pula esses dois caras aqui, duas situações do ferro, eu já explico detalhadamente. Lá, vai lá pro cálcio. Hidróxido de cálcio é um Ca, tá na família 2A, tá bom? Por quê? Por conta daquele OH2, tudo bem? Então, hidróxido de cálcio. Na, acabei de falar, é o sódio, hidróxido de sódio, e assim vai indo, tá? Agora, pessoal, vamos voltar no hidróxido de ferro 3 e no hidróxido de ferro 2, tá? Tá vendo? Olha o nome, hidróxido de ferro 3, hidróxido de ferro 2. Por quê? Porque o ferro, gente, tem duas cargas, tá? O ferro, você pode encontrar ele com uma carga valendo mais 2 ou o ferro valendo com a carga mais 3, tudo bem? Então, tem algumas substâncias que, embora sejam únicas, assim no sentido, eu tô falando do ferro, mas então, tem ferro 2 e ferro 3? Sim, tem. Tem chumbo 1, tem chumbo 3, tem chumbo 4, tem algumas substâncias que têm essas características, tá? Que são inerentes a eles, que são deles, tudo bem? Então, sempre que você vê, ó, ferro, certo? Vamos rabiscar aqui no quadro com a professora, rapidão. Vou apagar aqui. Então, vamos lá. Ferro, OH2, ferro, OH3. Tá vendo, ó? Não sei se dá muito pra ver, né? A professora tá com a caneta já no último. Ferro, OH2, ferro, OH3. Tranquilo? Então, essas são as duas situações pro ferro. Como é que então eu dou o nome pra esse cara? Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Não sei se dá pra ver muito bem, tá? Então, você só, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, e assim vai indo. Então, veja que o elemento, ele é o ferro, ele é o único, só que como ele tem variações de cargas mais 2 e mais 3, então, consequentemente, ele vai ter dois nomes, por conta de ter duas cargas. Tranquilo, gente? Então, para dar nome de base, gente, é simplesmente isso. Você precisa muito estar com a sua tabela periódica, tudo bem? Para você achar o elemento e hidróxido de, vai lá, sei lá, hidróxido de boro, hidróxido de cálcio, entende? Você precisa ter agora, é só buscar os nomes na tabela periódica, tá bom? É lógico, se você souber já de algum elemento, fica mais fácil. Teve dúvida? Vai na tabela periódica, você olha, ok? E monta essa a ideia quando a gente fala de dar nome para as bases, tá bom? E qualquer dúvida, mais uma vez, dá um toque aqui pra prof, beleza? E aí, gente, aqui, quando eu encerro o material, eu queria que vocês dessem uma lida, né? Eu coloquei ali algumas bases que são utilizadas no meio industrial, tá? Que muitas delas a gente não sabe, mas faz parte, né? Nós sabemos que todo produto tem química envolvida, então, muitas das coisas que a gente utiliza, né? Sabão, por exemplo, tem soda, né? Então, com toda certeza, sabão ali, fabricação de sabão, tem o hidróxido de sódio, que a professora fez ali, apagou, né? Então, tem sabão. O hidróxido de magnésio, ou hidróxido de magnésio é aquele
remedinho azul, né, que é branquinho na verdade, né, que a gente toma quando a gente tá mal do estômago. Sabe por quê? Deixa eu te falar rapidamente. Você sabe, né, se tem aula de biologia. Lá no nosso estômago tem um ácido, certo? Qual é o ácido? HCl. Então, gente, o que acontece? Isso são cenas para os próximos capítulos, isso é muito legal. Quando a gente fala de neutralização total e parcial, na verdade, quando você ingere o leite de magnésio, você está, na verdade, promovendo isso, tá? Então, quando acontece alguma... você passa mal, tem algum problema de estômago, na verdade, aquela alteração da acidez do teu ácido, ela alterou, ela saiu das condições normais, certo? Então, quem é que vem para dar uma balanceada naquilo, para dar uma neutralizada naquilo? Uma base. Ácido e base sempre vai formar uma reação de neutralização com o objetivo de produzir sal e água, tá bom? Como eu disse, são cenas do próximo capítulo. Mas quando a gente não tá legal no estômago, a gente toma leite de magnésia. Por quê? Porque o ácido daqui de dentro não tá balanceado. Então vem uma base e salva a vida dele, beleza? E assim, entre outros, gente, hidróxido de magnésio é a cal virgem, tá? Utilizado na construção civil. Hidróxido de amônio, tá? Limpeza doméstica, indústria têxtil, né? Amônia também, utilizado, hidróxido de amônio, que tem amônia utilizadas nas famosas progressivas, né? Aquele cheiro meio forte, então, tá? Hidróxido de potássio, utilizado em fabricações de sabões também, certo? Em alvejamento, quando a gente trabalha, né? Alguns produtos de limpeza. E assim vai indo. Então, gente, eu elenquei, eu coloquei algumas, existem muito mais, né? Mas eu coloquei algumas aí, algumas bases do nosso cotidiano, né? Que a gente às vezes tem algum produto ali, a gente nem sabe, né? Mas tem a base como uma matéria-prima, certo? Pra você ter aquele produto, ok? Gente, então, ó, é basicamente isso o que eu peço agora na aula sobre base, tá bem? Tem algumas questões de múltipla escolha, tá? Tem algumas que trabalham com nomenclatura, tudo bem? Tem algumas, o exercício 4, peço para mostrar a dissociação. Lembra que dissociar é quebrar. Por exemplo, gente, vou aproveitar esse hidróxido de ferro 3. Como é que é a reação de dissociação dessa reação? Você sempre, pega com o teu lápis mesmo, tá? Você quebra bem onde separa o teu elemento da hidroxila. E aí você mostra, tá? Então é isso que eu tô pedindo no exercício 4. Então, ó, a dissociação disso vai ser ferro mais OH menos. Olha, fique esperto. Todo OH é menos. Não existe menos 3, menos 2, menos 7, menos 1000. É menos. Então, gente, esse 3, lembra lá em compostos iônicos, quem tá embaixo, na verdade, veio desse. Então, com toda certeza, o mais 3, porque tem que ter uma carga positiva e a minha caneta está no fim. O mais 3, que é desse 3, é do ferro. Então, fica uma reação assim, ó. Ferro mais 3 e OH menos. Beleza? Show? Então é isso, tá? Então aí, ó. Aí no exercício 8, 9 e 10 é uma teoriazinha, tá? Que eu peço. Exercício 7 é um pouco sobre os ácidos e bases utilizadas no cotidiano. Exercício 4, reação de dissociação, certo? E o exercício 5, eu quero que você descubra, né? Quem que é o M, tá bem? E aí, você vai me dizer aí quem que é o M, tá joia? Já dei já um spoiler de tudo um pouquinho, então, mãos à obra, agora é com vocês. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguns alunos já me entregaram até os exercícios já de ácido, pergunto, teve dúvida? Não, então bacana, que bom que ficou claro. Base é muito mais fácil, tá? A base não tem segredo, fica esperto no OH e já era. Tranquilo, gente? Então, um beijo pra vocês, até a próxima aula. Dúvidas todos, eu acredito que todos têm o meu WhatsApp, né? Qualquer dúvida, chama a professora que eu te ajudo, tá bom? Gente, bons estudos. Tchau, tchau.